Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus, queridos irmãos, você que acompanha o nosso canal, que a bondade, a graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus alcance a sua vida e a sua família e que todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Com muita alegria estou aqui nessa noite de domingo, mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra do coração de Deus. E com certeza essa palavra vai abençoar a sua vida. Vamos continuar a mensagem de ontem. Eu falei aqui sobre essas situações que acontecem no mundo, a perversidade, a maldade, a violência, né? Esse sistema, né, de pecado governado pelo inimigo, pelas trevas, e que muitas vezes acabam respingando sobre a nossa vida, sobre a Igreja de Jesus, né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: se Deus os guarda, por que ainda sofremos? Se Deus nos protege, se já somos de Jesus, se já entregamos a nossa vida a Cristo, por que ainda sofremos consequências desse mundo governado pelo inimigo? E aí eu tenho aqui uma lista que eu fiz, eu gosto de anotar, tem uma lista aqui, deixa eu mostrar para vocês, está aqui a lista, ó. 7 motivos pelos quais nós sofremos. 7 motivos pelos quais nós ainda somos feridos desse mundo. Eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu vou ler aqui a palavra que está na primeira carta de João, capítulo 5, o versículo é o 18 e o 19, só que eu vou ler primeiro o 19, depois eu volto para o 18, tá? 1 de João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Amém? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção que você é de Deus? Você é filho de Deus? Então escreva aqui nos comentários: eu sou filho ou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém? Se você tem essa certeza, então declara isso aí nos comentários. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno, ou seja, está no maligno. Esse mundo aqui é o sistema, tudo que envolve pecado, prostituição, vícios, mentira, inveja, ódio, qualquer coisa errada, tudo que é pecado está dentro desse bojo chamado sistema, que é organizado, liderado pelo inimigo, né? Pelo diabo e seus demônios. Eu gosto de falar o diabo e sua corja, né? Ele é quem lidera esse sistema. E a palavra de Deus diz que esse sistema está no maligno. Aí nós voltamos para o 18, porque se o mundo está no maligno, muitas pessoas podem pensar que não tem jeito para o homem. Se está no maligno, então o melhor é se entregar, o melhor é se prostrar diante do sistema, é se envolver com o sistema, já que está dominado pelo maligno, então vamos fazer tudo o que queremos, vamos viver a nossa vontade, a vontade do inimigo, e está tudo certo. Não, não está certo, está tudo errado. O certo é você lutar para mudar de vida, porque o versículo 18 vai nos dar uma informação tremenda. O versículo 18 vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, você que declarou que é filho, que é filha de Deus, todo aquele que é filho de Deus, que é nascido de Deus, não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca ou não pode tocar nele. Aleluia! Olha aí, irmãos, o sistema
por pior que seja, por mais violento que seja, não pode tocar em você. O maligno não tem poder para destruir a sua vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então, nós temos aqui uma palavra, uma garantia que o Senhor vai nos guardar, mas ainda sofremos, ainda somos feridos algumas vezes. E por que isso acontece? Vou te dar, a partir de agora, 7 motivos porque nós ainda somos feridos, às vezes, pelo mal desse mundo. Primeiro, estamos em um mundo minado pelo mal. Você já assistiu algum filme que um ator ou uma atriz, alguém vai caminhando e de repente a pessoa pisa num explosivo? O que acontece com o corpo dela? Você já sabe, se você assistiu algum filme assim, você sabe. Então, aquele explosivo, colocando aqui uma visão espiritual, representa exatamente as coisas que estão governadas, dominadas pelo inimigo. E às vezes, aquelas situações acabam acontecendo conosco. Por quê? Porque estamos em um mundo minado pelo mal, ou seja, todo lugar que você vai tem coisa errada. E se você não tiver cuidado, se você não vigiar a sua vida, você vai abrir a porta da sua casa para o mal entrar na sua casa. É exatamente isso. Você sabia que muitas pessoas não têm paciência de assistir um vídeo como esse de 15 minutos, mas elas ficam horas e horas vendo coisas que não edificam em nada no celular? Eu estava até pensando em diminuir o tamanho desse vídeo, mas minha esposa já falou 2 vezes: meu filho, 15 minutos é ótimo tamanho, né? Tá bom demais desse tamanho, não precisa diminuir. E aí eu vou seguir o conselho da minha amada esposa, pelo menos por enquanto, vamos continuar com 15 minutos. Mas muitas pessoas não têm essa paciência, mas ficam horas e horas, gastam horas e horas vendo bobagens e até coisas que são pervertidas, que atraem a maldade, que atraem o mal para dentro da sua casa. Então, a pessoa, mesmo estando na igreja, se ela não vigiar a vida dela, se ela não colocar limites, ela mesma vai abrir a porta para o inimigo entrar em sua casa. Eu espero que isso não aconteça com a sua vida. Que você sempre busque viver aquilo que edifica a sua vida. Segundo motivo, às vezes agimos incorretamente, somos imprudentes e não calculamos o impacto das nossas escolhas. É outro motivo. A imprudência, agir sem pensar, tomar decisões sem pensar no resultado, né? Agir por impulso, decisões precipitadas e por aí vai. A lista é grande, né? Não posso me estender muito porque o tempo aqui está voando. Então, esse é outro motivo. Nós precisamos cuidar das nossas decisões, olhar sempre para o impacto, das escolhas que nós fazemos, para o resultado daquilo que estamos decidindo. Terceiro motivo, nos deixamos levar pelas influências erradas de pessoas e das circunstâncias. Uma pessoa pode levar você para um caminho errado através de um convite, de um conselho ou uma circunstância. Surge uma oportunidade e aí a pessoa muitas vezes faz aquilo que é errado sem pensar. Isso aqui também gera um sofrimento, uma consequência ruim para a vida da pessoa. O quarto motivo pelo qual ainda sofremos é porque temos dificuldades para reconhecer os nossos erros. E quando não se corrige erro, você não vai corrigir as falhas. Quando você não reconhece o erro, você não vai ter como corrigir as falhas e a sua vida espiritual, né? Ou qualquer área, né? Seja na vida da família, qualquer situação que você tem dificuldade de reconhecer, você não vai se submeter a um tratamento. Como que alguém vai tratar uma área da sua vida se ela não reconhece que está
errado, né? Se ela não reconhece que tem uma situação para ser resolvida. Então isso também é um problema e pode gerar um resultado amargo na vida da pessoa. O quinto motivo, não cuidamos da nossa vida espiritual como deveríamos. O que eu falei agora há pouco. Às vezes a pessoa ela fica horas e horas durante o dia vendo o Instagram, consumindo vídeos no YouTube mesmo aqui, ou em outra plataforma, e tudo coisa que não edifica, lixo. A pessoa enche a mente dela, né, de lixo, de informações, de conteúdos que não agregam nenhum valor, que não a fazem crescer em nada. E às vezes a pessoa não consegue ficar 15 minutos ouvindo a palavra para abençoar sua vida, para limpar sua mente, seu coração. Agora, não é só isso assim, vou fazer o que eu quero durante o dia e depois eu assisto um vídeo para limpar a minha vida. Não, não é assim. Você tem que lutar para fazer o certo e abandonar o errado, né? Tem que deixar o que é errado para trás e fazer o que é correto. Alimente sua vida espiritual com a palavra, com a oração, com a busca por Deus. É assim que você vai evitando, né, o mal na sua vida. O sexto motivo, os planos de Deus, isso aqui é importante, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Ele nos testa, nos prova, sua vontade é diferente da nossa, é outro motivo. Às vezes você sofre uma perda, você tem uma situação aí desgastante até na sua vida e não é consequência de pecado, de decisões erradas, de comportamentos de terceiros, mas é porque Deus está te provando. E por que Ele está te provando? Porque Ele quer te abençoar. Porque Deus, Ele faz isso, né? Deus, Ele prova, Ele aprova e promove. Guarde essas três palavras. Ele prova, aprova e promove. Ele prova, depois aprova você, passou no teste, depois Ele promove. Ele leva você para um lugar mais alto, para um patamar mais alto. Amém? Então, Deus também nos testa. E aí, o que parece mal não pode ser considerado mal, né? Quando Deus testa alguém, quando a aprovação vem sobre nossa vida, não pode ser chamado de mal. Coloquei na lista porque muitas vezes a pessoa sofre uma situação e ela está debaixo de uma provação e pensa que é o diabo que está tocando nela. Mas não é o inimigo, é Deus provando a pessoa, porque Ele tem algo poderoso, algo grande para entregar nas mãos dessa pessoa. E por fim, o sétimo motivo, porque ainda sofremos nesse mundo, é porque aqui não é a nossa morada. Existe um lugar melhor depois daqui, depois da vida física. Eu, Francisco Lima, acredito na vida depois da morte física. Por isso eu estou aqui dizendo a você, vença o mal e se prepare para a sua morada eterna, porque aqui, enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter que lidar com coisas ruins. Mas depois daqui, meu amigo, depois daqui, irmã, irmão, não tem mais sofrimento. É só adoração a Deus, é só alegria, como diz alguém, né? É só felicidade, regozijo, porque depois daqui, o que nos aguarda é a eternidade diante do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu oro pela vida do teu filho, da tua filha, que o Senhor abençoe a vida de todos. Eu quero pedir ao Senhor que continue nos abençoando através da tua palavra todos os dias. Que a bondade, que a tua graça, que o teu amor esteja presente na vida dos teus filhos. Muito obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor falou conosco e essa palavra serve de alimento, de força, de motivação para continuarmos firmes e inabaláveis nessa jornada. Abençoe cada inscrito desse canal com a sua família, que o Senhor esteja tocando em sua vida, abençoando
a vida deles em todas as áreas. Abençoe cada pedido de oração que está nos comentários. Meu Deus, que o Senhor responda ao clamor do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Abençoe os membros desse canal, prospera teus filhos, abençoe a vida deles em todas as áreas, multiplica a sua sementeira e que a mão de Deus esteja sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, amém e graças a Deus. Que você tenha uma ótima semana, que a bênção de Deus permaneça sobre ti e a tua casa para a glória do seu santo nome. Um abraço, Deus te abençoe, você nasceu para vencer.